Deixa eu chamar o Michel, caso de estupro lá em Guaraqueçaba. É isso, meu querido? É isso mesmo, Tony. Mais uma vez, boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Voz do Litoral. Uma situação que aconteceu na semana passada, viu, Tony? Na ilha de Superagui, lá na cidade de Guaraqueçaba. A mãe acabou, então, denunciando o seu próprio pai, então, que seria avô de uma criança de 4 anos de idade. A denúncia, então, foi feita após ela ter ali algumas informações de que o seu próprio pai teria, então, abusado sexualmente de sua filha de apenas 4 anos de idade. A mãe, então, denunciou este suposto crime às equipes da Polícia Militar e este crime também foi acompanhado, está sendo acompanhado de perto pelas equipes do Conselho Tutelar. Segundo a mãe, ela retornava, então, para sua casa quando encontrou o seu filho maior. Ela teria perguntado pela irmãzinha dele. Esse menino, então, também filho dessa mulher, acabou falando que a criança estaria na casa do avô. Quando então a mãe foi até a casa do avô, que seria pai dela também, flagrou o momento em que o homem teria saído de um barracão, fechando o zíper da calça. O avô ainda disse que teria ido até o local para dar água para a criança beber. Após chegar em casa, a mãe perguntou para a filha se o avô teria encostado nela. E a criança acabou confirmando que, de fato, teria sofrido abuso sexual dentro daquele barracão na casa do seu próprio avô. A Polícia Civil da cidade de Antonina já investiga este caso. Mas, como você disse anteriormente também, Tony, este é o segundo caso de estupro de vulnerável que acontece somente neste mês na cidade de Guaraqueçaba, Tony. Pois é. E olha, nesses casos, como a gente acabou falando lá na primeira participação tua, a maioria absoluta desses casos acontece com parentes, né? Com avô, com pai, com tio, com irmão e, quando muito longe, com um vizinho. Isso aqui que eu estou falando não é opinião. Isso é constatado pelo Conselho Tutelar, pela própria polícia, que acontecem esses casos de abuso. Agora, mesmo que esse avô não fique uma semana preso, mas se ele ficar 2 dias, já é o suficiente. Porque a gente sabe exatamente o que acontece dentro do cadeião, dentro da prisão, quando o próprio preso odeia esse tipo de crime. Quando o velho cair lá dentro, ele vai ver o que é bom, já leva lá uns apetrechinhos, já leva lá uma sacolinha com umas coisinhas lá, porque a gente já sabe o que vai acontecer. E tem um outro caso sendo investigado aí, que a gente não tem informações ainda mais aprofundadas, mas seria o pai, né, da criança. E que a gente vai buscar essa informação com detalhes para tentar trazer no programa de amanhã. É um absurdo o que está acontecendo aqui no litoral do Paraná nesses casos, né, Michel? Tony, e nessa situação do avô, a gente sabe, né, que crime aqui no Brasil não tem muita pena, né, Tony? A pessoa que comete um crime aqui no nosso país não fica tanto tempo recluso, não fica tanto tempo na prisão. Agora, Tony, só para a gente tentar imaginar, é claro que a gente não consegue ter uma real dimensão da dor que essa família está sentindo neste momento. Mas vamos, Tony, parar para pensar um pouquinho o que essa criança, essa menina de apenas 4 anos de idade vai ser obrigada daqui a um tempo. Daqui a um tempo, esse avô vai voltar para casa, vai voltar ali para o convívio social, vai voltar a estar perto da sua neta de apenas 4 anos de idade. Essa menina vai crescer, vai estar perto do avô que ela sabe que acabou abusando sexualmente dela. Então, Tony, a gente consegue ter aqui apenas um pensamento, mas a gente não consegue nem ter uma real dimensão do que essa criança está passando e também como serão os próximos anos da vida dela. Exatamente. Muito obrigado, Michel. Emerson. A criança vai ter que ter um acompanhamento psicológico, né? Por causa desse velho vagabundo aí. A gente vai para o intervalo.